Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu tava aqui refletindo, né, conversando aqui com Deus sozinha e tava vendo um monte de coisa na minha cabeça. Eu liguei a câmera pra gravar e basicamente eu esqueci sobre o que eu estava falando. Eu lembro que eu peguei o livro, esse livro aqui, Rastros de Deus, do Padre Léo, que é o livro que eu estou lendo no momento. E eu tava refletindo, na verdade, sobre sobre justiça, né? Porque tem uma parte aqui que, infelizmente, eu não vou saber qual é a parte. Eu procurei aqui, mas não consegui encontrar para ler esse trecho, onde ele fala que a gente deve lutar, sabe? Por um mundo mais justo, defender aquilo que a gente acredita, né? Seja as coisas, as pessoas. E na verdade, eu até gravei um vídeo sobre isso, que eu até mencionei, né, que as pessoas hoje em dia sonham em fazer coisas grandiosas, mas esquecem de fazer o pequeno dentro da própria casa, né, porque as pessoas querem serem lembradas, né, é a vontade de ser lembrado pelas pessoas de fora, mas esquece de fazer o mínimo, né, dentro de casa. Então, eu encontrei essa frase aqui que me chamou muita atenção, quero ler rapidinho. No momento em que fizermos nossa parte, o mundo já estará melhor. Seu mundo é sua casa, seu bairro, sua cidade, sua família, seus amigos. No momento em que você amar para valer, seu mundo estará sendo melhor, porque o amor é como um vidro de perfume que, aberto, se espalha por todo o ambiente. O amor é como um vidro de perfume que, se aberto, se espalha por todo o ambiente. Então, é isso que ele fala aqui, sabe? Que, ele fala que o nosso mundo, né, que o seu, o meu, é a nossa casa, né? É onde a gente vive, onde a gente mora. O bairro, que é o lugar onde a gente está. Sua cidade, sua família, seus amigos. Era basicamente o que eu tava falando no outro vídeo, né? Que as pessoas querem fazer coisas, às vezes elas só defendem aquelas pessoas que lhe convêm, e muitas vezes para mostrar na internet. E eu tava refletindo sobre isso agora, sabe? Que a gente deve arregaçar nossas mangas e buscar sermos melhor. Melhor para quem quem convive com a gente na nossa casa, na nossa cidade, no nosso ambiente, sabe? No trabalho, pros amigos. Porque quantas vezes a gente vê pessoas que são tão boas com pessoas que elas nem conhecem, mas que não conseguem ser boas com os parentes, os amigos, um vizinho, sabe? São esse tipo de pessoa que consegue ser boa com todos os estranhos, né? Os estranhos que ela nunca viu na vida, esbarrou, sabe? É a máscara social, né? Você veste a máscara social para as pessoas que não te conhecem, então você busca ser bom para essas pessoas. Só que quando a gente fala, se você ser melhor para o mundo que se está falando não é aquela pessoa que não te conhece. Claro, é muito bom você ser uma pessoa gentil, né, com essas pessoas, mas do que adianta você ser uma pessoa extremamente gentil, maravilhosa, até idolatrar certas pessoas que você nunca viu na vida, que não convivem com você, mas dentro de casa, só Deus na causa, né? Você é insuportável, desculpa a palavra, mas tem gente que em casa é insuportável com os parentes, com os amigos, sabe? Tem pessoas que defendem todo mundo, que luta, né? Que levanta a bandeira de todo mundo que não conhece, de todas as causas que é distante, mas quando tem algo próximo a você, quando tem algo próximo a essas pessoas, elas não levantam. Se em casa precisa de ajuda, elas não ajudam, sabe? Se alguém próximo precisa dela, ela vira as costas. Só que a gente fica querendo um mundo melhor. Como que se vai ter um mundo melhor se esse mundo não começa em nós? Se esse melhor não começa em nós? E qual é o nosso mundo? Nosso mundo, o mundo, a gente quer fazer coisas grandes para pessoas, sabe? Pro mundo. Mas você tem que entender onde é o seu mundo. O seu mundo é a sua casa, é a sua comunidade. Você vai pra igreja? Então
é lá na sua igreja, é os seus vizinhos, é aquele parente que você não suporta. É porque você acha que deve fazer o bem só para as pessoas que lhe convêm. Mas o evangelho não é assim, não é isso que o evangelho nos propõe. Porque imagina só, se a gente faz o bem só para quem a gente quer, isso é muito fácil, né? Porque então a gente também não deve exigir que a outra pessoa faça o bem pra gente, porque talvez a pessoa também não suporte a gente, né? Então se a pessoa não nos suporta, então por que ela vai fazer o bem pra gente, né? Porque se a gente só faz o bem pra quem a gente quer, o outro também só pode fazer o bem pra quem ele quer. Talvez nós não estejamos inclusos na vida do outro. Porque se a gente escolhe, então a gente também temos que aceitar que o outro também escolha para quem ele vai fazer o bem. Então quando eu comecei a ver essas coisas, eu percebi que muitas vezes eu fiquei de braços cruzados quando eu vi injustiças acontecerem. E eu tô falando injustiça no meu mundo. Não, você pode achar assim, ai que nossa, que egoísmo no seu mundo. Sim, o que adianta você querer resolver problemas de fora, levantar bandeiras de fora, se você não consegue amar, você não consegue levantar as bandeiras das pessoas que você conhece. Você vê pessoas sendo injustiçadas e você não faz nada. Então, muitas vezes eu ficar de braços cruzados porque eu não queria perder aquela pessoa. Não, eu sei que a pessoa tá errada, mas eu não vou falar nada. Não, eu não tô ouvindo nada, eu não tô vendo nada. Eu sei que a pessoa tá errada, mas eu não posso falar. Porque a pessoa é uma pessoa querida pra mim. Se eu falar alguma coisa, ela vai ficar chateada e eu vou perder. Então, eu preferia ver aquela pessoa fazendo injustiça com outras, mas eu não falava nada porque eu pensava só em mim. Eu esquecia que eu tinha que, se eu queria que o mundo fosse um lugar melhor, eu tinha que ir. Essa mudança tinha que começar de mim, né? Tinha que começar de mim. E como é que começaria de mim? Eu olhando para as injustiças. Esse livro ele fala basicamente isso, que rastros de Deus. Temos que ser. Eu não terminei o livro ainda, então não posso falar muita coisa. Ele fala que nós temos que ser esses rastros, temos que deixar rastros de Deus. Como é que vamos deixar? Sendo pessoas melhores, levantando bandeiras, defendendo pessoas que precisam ser defendidas. Que pessoas são essas? São pessoas que muitas vezes estão passando por algum momento difícil. Que muitas vezes, tipo, se a gente ajuda, sabe, algumas pessoas que estão precisando. E quando eu falo ajuda, eu não tô falando de ajuda só financeira. Eu tô falando, tipo, desse caso aí que eu vi muitas vezes pessoas passando por injustiças e por medo de perder determinadas pessoas, né? Porque se eu falar isso, ela vai ficar com raiva, sabe? Então a gente pensa mais na gente do que na verdade, do que defender a verdade, o que é certo. Mas a gente esquece de uma coisa, de se colocar no lugar do outro e pensar, e se fosse eu? E se isso acontecesse comigo? Então, lendo esse livro, ele fala sobre isso, né? É um livro onde ele fala que a gente tem que levantar e defender aquilo que precisa ser defendido. Onde ele fala que você tem que fazer isso, você tem que dar o seu melhor no seu mundo. E o seu mundo é onde eu falei, é a sua casa, o seu bairro, sua cidade, sua família, seus amigos. É a sua família, é aqueles parentes que às vezes você não gosta. É aquela sua vizinha que às vezes você fala, ai, nossa, é muito fofoqueira. Às vezes é porque você se identifica muito com ela, né? Talvez a sua língua também é bem afiada, igual a dela. Ah, ela não defende ninguém. E você? Será que você está se levantando para defender aquilo que precisa ser defendido? Será que você também não está ficando igual a mim? De braços cruzados e vendo injustiças acontecerem o tempo todo ao seu redor? Você quer um mundo melhor. Eu vou bater sempre nessa tecla. Mas você não faz nada por esse mundo. Você ama os que não conhece e esquece de amar os que estão perto. Esquece de amar os que estão em casa. Esquece de amar. Você escolhe quem deve amar, né? Você quer ser amado por todos. Aí quer que todo mundo te ame. Todo mundo tem que me amar, tem que me amar, tem que me amar. Mas eu escolho quem eu amo. Não, essa daí eu não amo porque é fofoqueira. Não, essa daí eu não amo porque, né, ela fala muito de mim. E você também, né? E você? Você não andar por aí falando mal de todo mundo?
Ah, não, mas é que eu sou justa, sabe? Eu falo apenas o que é verdade. Enquanto a gente ficar apontando o dedo e achar que o mundo só vai mudar se o outro mudar, nada vai mudar. Porque a mudança, ela tem que começar em nós. Quando eu entendi que a verdadeira mudança, ela acontece em mim, que não é o outro que tem que mudar. Não são os meus familiares que tem que mudar. Não é o pessoal os vizinhos que tem que mudar. Sou eu. Se eu não entender que essa mudança tem que partir de mim, eu vou ser sempre assim, sabe? É tipo aquelas pessoas que dizem, eu nasci assim e vou morrer assim. Coitada. Porque corre o risco de morrer sozinha, né? Porque acha que tá errada e quer continuar vivendo do mesmo jeito. Então, eu gosto muito de ler. Como eu falei no vídeo anterior, sobre que eu tava falando, que eu gosto muito de ler cura interior, né? Porque esses livros, ele quebra um pouco o meu ego. Ele me faz entender que eu não sou melhor do que ninguém. Que se a mudança não vir de mim, ela não acontece. Que eu tenho que parar de olhar pro outro e olhar pra mim. O que eu tenho que fazer? Será que eu tô sendo justa? Eu quero tanto essa justiça do alto, eu quero que a justiça venha, eu quero que Deus faça a justiça. Mas eu tô sendo justa? Será que estamos sendo justos? Será que estamos defendendo aquilo que deve ser defendido? Ou estamos de braços cruzados? Não é comigo, eu não tô nem aí. Quantas vezes, né? Ai, eu me importo tanto com você. Sério? A pessoa passou por um momento difícil e você sabia e não tava nem aí. Então, quantas vezes a gente faz isso? A gente fala que somos boas pessoas, vemos as outras sendo injustiçadas, mas não fazemos nada. Ai, porque fulano, né, é meu amigo, eu não vou contra meu amigo, ele tá errado. Não, mas é sempre sobre a gente. Se você for analisar, é sempre sobre nós. Nós não... Às vezes a gente não se importa com os sentimentos do outro. É só o nosso que realmente importa. Então, eu fiquei pensando, sabe, quando eu li isso nesse livro, isso gritou novamente em mim. Eu queria poder encontrar para ler para vocês o trecho em que o Padre Léo fala, mas infelizmente eu esqueci de marcar e não encontrei. Mas ele fala sobre isso, que nós como cristãos devemos levantar e defender o que está errado. Devemos denunciar aquilo que está errado, levantar a bandeira daqueles que não conseguem levantar. Muitas vezes pessoas são injustiçadas e às vezes nós sabemos a verdade, mas por medo, né, a gente tem um medo muito grande de perder pessoas. Ai, o que eu penso? Eu não posso perder fulano porque fulano é minha amiga, fulano é meu amigo. Então você aceita tudo. Mas e se fosse com você? E se fosse você nessa situação? Sabe, quando eu vi, eu olhei pra mim e vi, poxa, tantas injustiças aconteceram e eu não fiz nada. Eu não quero mais continuar assim, de braços cruzados, vendo pessoas padecerem por omissão minha. Devemos parar de ser omissos e parar de ter medo de perder pessoas. Devemos defender uns aos outros. Devemos amar. E esse amor deve começar, no seu mundo. Seu mundo é a sua casa, sua cidade, seu bairro. É com aquelas pessoas que você não gosta. Jesus não mandou você escolher quem você devia amar. Ou ele mandou? Ele falou que era todos. Porque se você vai escolher, então as pessoas também vão escolher, né? Porque você acha mesmo que você é tão maravilhoso assim? Porque às vezes a gente acha, né? Ai, aquela pessoa é muito chata. Só que às vezes, para aquela pessoa, a gente também é insuportável. Já parou pra pensar? O amor, ele não é algo fácil. Mas é algo que vale a pena. Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Mais um vídeo mostrando livros
que na verdade não era pra mostrar livro, né? É um vídeo onde eu queria falar sobre isso. E você? O que tá fazendo no seu mundo? Deus nos abençoe.